que é história? História é uma palavra com muitas definições, mas a história fala sobretudo dos homens. Ela é um processo de pensar o nosso passado hoje, mas para pensar o passado hoje, a história sempre olha para o futuro. A história não fala do passado, na verdade. A história, ela está sempre olhando para o futuro. E o que a gente propõe nesse livro é a possibilidade, a perspectiva da gente refletir sobre isso, conhecer melhor quem são os heróis brasileiros eleitos, construídos por quem, refletir quem eles são, o que eles significam, e a gente também ter a liberdade de se perguntar, com o nosso olhar para a história, quem que a gente admira, quem que a gente respeita, quem que a gente acha que, apesar de não ter ganho uma estátua, se dedicou na vida, correu riscos, tomou algumas atitudes que criaram talvez uma perspectiva de um Brasil talvez mais interessante. História, para mim, é um fato marcante que ocorreu com uma determinada região, uma determinada população, algo que faz interferência hoje que ocorreu no passado. É as coisas que contam, cada um conta uma história de um jeito que quer, pode contar uma história mais sintetizada, que é mais conteúdo, ou uma história de imaginação da sua vida. As novas gerações vão sempre poder olhar aquele herói e ter uma referência de um homem extraordinário. Mas é um homem extraordinário de uma determinada versão da história. É isso que a gente procurou discutir no livro. Eu não sei a verdade, né? E a verdade não está num lugar só. Vamos procurar quais são as verdades possíveis, o que a gente acha e quais os pontos de vista que a gente escolhe. Eu sinto que a gente está num momento da educação de muita abertura. A ideia do herói é tentar identificar, é uma sociedade, uma comunidade, identificar num indivíduo, seja um homem ou uma mulher, um personagem que transformou a história, que teve um papel de destaque, de relevo. Tem vários tipos de herói, né? Acho que todo mundo que fez alguma coisa importante, apesar de ter feito isso de jeitos diferentes, é considerado um herói, assim. É que esses heróis, eles não são eternos, né? A história é viva, ela é construída no dia a dia, a gente tem o poder de mudar de olhar, mudar o ponto de vista, mudar de opinião. E os heróis caem, nascem novos heróis. Enquanto a gente está vivo, a história está viva. E no fundo, a história é construída todos os dias. A gente é que faz a história, nas decisões que a gente toma, nas escolhas que a gente toma. Quem são os heróis? Né? Depende de quem coloca a pergunta e de quem escolhe os heróis. Olhar o passado e procurar no passado aquilo que reafirma o presente tal como ele é, para que o futuro se mantenha tal como ele é uma visão conservadora ou uma visão transformadora. Olhar o passado, procurar no passado as várias possibilidades de desenvolvimento desse passado, que inclusive foram derrotadas, para a gente olhar o presente e ver como que nós podemos, no presente, imaginar os caminhos de transformação do futuro. Eu acho que a gente aprende a história, a gente aprende os heróis, a gente tudo isso na escola, pra gente entender o hoje, entendeu? Pra gente saber como é que as coisas funcionam, por que é assim, o que a gente teve que fazer para chegar onde a gente está hoje. As estátuas, os marcos, os lugares onde esses heróis são celebrados tendem a ser construídos por aqueles que detêm o poder e detêm, portanto, uma relação com aqueles que venceram o passado. Então, as estátuas são construídas nas praças públicas, elas são erguidas por decisões de homens públicos, pelos governantes. E é muito comum em pensamentos autoritários tentar transformar heróis em santos. Tudo é perfeito. Não, os heróis são cheios de falhas, eles são bons de serem discutidos, eles cometem muita... Isso é muito interessante. A história ela é feita e construída com muita violência. A violência ela é talvez mais do que um traço da humanidade, é um traço da vida no planeta Terra, ela é cheia de violência. Eu acho que existem heróis desconhecidos, assim. Não é uma pessoa que chega lá e faz uma revolução. Acho que todo mundo faz parte da história. A minha geração, a geração de vários professores que estão
que estão chegando foram massacrados ainda por cima por uma história extremamente asséptica, uma história que fez uma limpeza de jogar todos os fatos conflitantes, tudo que era incômodo, tudo que trazia algum paradoxo, tudo que era um pouco estranho para baixo do tapete. Então cabe a essa geração de professores que está aí levantar esse tapete, puxar esse conteúdo que foi baixado para baixo do tapete e botar isso em cima da mesa. A história é formada de várias verdades, é preciso se aproximar dessas várias verdades. Uma visão crítica da história é olhar para a história, para o passado e ver as várias possibilidades. Se a gente olhar para o passado, quais são os heróis do passado? Olha, eu gosto muito dos escritores brasileiros. Machado de Assis. Nossa, o cara era surreal, né? A gente aprendeu essa semana na escola sobre a obra machadiana. Ele, assim, mudou totalmente a forma das pessoas pensarem também, fez com que as pessoas pensassem. Raul Seixas, né? Raul Seixas É o cara. Serginho Orlando. Renato Russo. Renato Russo. Esse cara foi um grande herói, principalmente pela letra dele, né? Ele sempre criticava o governo, criticava a forma de vida brasileira. Ele sim passou na escrita o que ele pensava e que sim era algo que a gente pode falar que era o correto, né? A forma moralista de dizer. É que a gente precisa de alguém para se inspirar. E muitas vezes é a celebridade. Qual é o herói de cada um de nós? Quais são os heróis que nós coletivamente vamos aos poucos construindo ele como um herói que é de todos nós? E esse herói vai ter um dia uma estátua? Pode ser, né? E que essa estátua vai ser derrubada mais à frente, mas quais são os heróis que, olhando para esse passado todo que a gente quer rejeitar, porque a gente quer transformar o futuro do país, quais são os heróis que a gente também pode agora procurar?